No vídeo de hoje vamos falar do RBRP11, um fundo de lajes que possui também participação em outro fundo de logística. Esse fundo tem alguns pontos bastante interessantes a serem considerados pelo investidor, que precisa ficar atento aos detalhes. Confira os dados da última divulgação de resultados do RBRP11. Vamos também comparar com outros fundos de lajes que estão bastante descontados na Bolsa de Valores. Confira essas informações e muitas outras em nosso vídeo. Este que é o primeiro vídeo do ano em nosso canal. Se gostar do conteúdo, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Vamos começar falando do portfólio do fundo. A maior participação do fundo é no River One, na região da Marginal Pinheiros, com 23.600 metros quadrados de área bruta locável. A vacância desse conjunto é muito elevada, de 93,8%. Foi adquirido há 2 anos atrás e passou por um processo de retrofit. O fundo está em negociações avançadas em mais de 6.000 metros quadrados do prédio. Devemos considerar também que ele está tendo um trabalho de divulgação em cima dos andares vagos desse prédio e também que ele é um prédio que foi todo modernizado e passou recentemente por esse retrofit. O edifício Celebration tem participação de 100% no fundo, nos seus 6.400 metros quadrados de área bruta locável. Está com vacância zero e fica próximo ao Shopping Vila Olímpia, em São Paulo. O edifício Delta Plaza o fundo possui uma participação de 51% e está com vacância de 21%. O edifício fica próximo à Avenida Paulista. O edifício Amauri fica próximo à Faria Lima e está com vacância zero. O edifício Venezuela fica na região revitalizada recentemente no Porto do Rio de Janeiro. Está com vacância zero. O Mário Garneiro fica próximo à Faria Lima, na verdade fica na Faria Lima, com vacância de 6,7%. O SLB Somos fica em Santo Amaro, está com vacância zero. O edifício Castelo Branco fica próximo à sede da Petrobras do BNDES, na cidade do Rio de Janeiro. Está com vacância zero no momento. O edifício Mykonos fica próximo ao Shopping Vila Olímpia e vacância zero no momento. O Pravda, em Alphaville, também possui vacância zero. O River One, que possui 42% da área do fundo, será de fato o prédio que irá ditar aí o resultado do fundo, uma vez que, além de ser o prédio onde está concentrada a maior participação, é o que apresenta aí uma vacância enorme nesse momento. Vale comentar um ponto que eu entendo que é um ponto bastante positivo desse fundo, porque traz um certo grau de diversificação no portfólio. 16% do patrimônio do fundo foi alocado para adquirir 29% de um fundo de logística da mesma administradora. Isso traz uma diversificação interessante. Esse fundo de logística, o RBRL11, ele possui esses 5 imóveis e todos eles estão com vacância zero nesse momento. Agora, resumindo o portfólio do fundo de lajes corporativas, 89% da área está em São Paulo e o restante no Rio de Janeiro. Os setores de educação e saúde são os principais inquilinos do fundo, com grande parte da área. Os 3 principais edifícios do fundo são o River One, o Celebration e o SLB Somos. São Paulo responde por 92% da receita do fundo. São 53% de contratos atípicos e 63% de todos os contratos corrigidos pelo IPCA, com 37% corrigido pelo IGPM. Os contratos, em quase sua totalidade, vencem a partir de 2024. Em 2023, teremos 17% dos contratos com revisional. Com o River One disponível para alocação, sem contar com a sua renda mínima garantida, que ocorreu até uns meses atrás,
A vacância física e financeira passou de 40% nesse fundo. Neste resumo das receitas do fundo, percebemos a importância do fundo de logística, que faz parte do portfólio. Enquanto a receita de locação fechou em 2,1 milhões de reais, a receita de logística do fundo representou 1,2 milhões de reais. Mas, de fato, o fiel da balança vai ser do fundo, vai ser o quanto que ele vai conseguir reduzir essa vacância do River One, que pode trazer aí até um bom resultado para o fundo, caso se consiga. Esse gráfico traz a evolução das receitas. A partir do momento que o River One deixou de ter a sua receita mínima garantida, o resultado do fundo sentiu de modo significativo, que são nesses 2 últimos meses aí. Agora vamos avaliar como é que vai ser a receita a partir do momento em que tivermos novos inquilinos surgindo aí nesse edifício, fechando seus contratos de locação. Nessa outra tabela, temos um dado interessante para um investidor que pretende entrar nesse fundo. Nos últimos meses, tivemos uma redução dos valores da cota a cada mês, fazendo com que o retorno total, cota e rendimentos ficasse em campo negativo em todos esses meses. E resumindo os principais dados do fundo, ele possui 51 mil metros quadrados de área bruta locável em 10 imóveis, sendo que no momento temos 49% de vacância financeira, uma vacância muito alta. Nesse gráfico temos uma visão da liquidez do fundo. Tem mantido aí uma média de 1,4 milhões por dia recentemente, o que mostra um bom nível de liquidez pelo porte do fundo. Mesmo no acumulado em 12 meses, o fundo tem garantido um nível semelhante aí de liquidez. Agora vamos trazer algumas informações adicionais informadas pelo próprio fundo sobre o mercado e o seu portfólio. A vacância em fundo de escritórios, de modo geral, tem diminuído lentamente. Em 2022, nos trimestres que temos os dados computados e fechados, tivemos absorção líquida positiva, ou seja, o mercado absorveu mais áreas do que as que foram entregues e disponibilizadas para locação. Isso envolve devoluções e, eventualmente, entrega de prédios novos aí, né, que são colocados aí, disponibilizados no mercado. Esse é um dado positivo, mostrando que depois aí da pandemia, né, esse modelo híbrido, parte presencial, parte remota, que aparentemente tem se polarizado um pouco mais e fazendo com que as empresas aí demandem locais para alocar os seus empregados, né? A gente sente um pouco essa recuperação pelos dados apresentados. O fundo, né, agora falando especificamente do RP11, ele tem trabalhado em um modelo de turnkey, em que ele oferece para as empresas o imóvel todo mobiliado de forma que a empresa precisa somente alocar o seu efetivo na área. Esse exemplo, essa planta, né, é do River One, principal imóvel do fundo. Isso, de certa forma, aí pode ajudar, dando um pouco mais de flexibilidade, né, e opções aí para os eventuais inquilinos, e pode facilitar aí para o fundo fechar negócios, né? Aparenta ser um diferencial interessante aí nesse mercado. O Delta Plaza registrou um aumento na procura depois que passou por retrofit. Isso deve fazer com que o fundo consiga em breve reduzir aí a sua vacância. O Mário Garneiro recebeu uma proposta de locação e deve zerar a vacância aí nos próximos meses. Já o edifício Castelo Branco está em obras para adaptar o prédio para uma empresa de coworking. O início de 23 essa obra deve ser entregue. Enfim, há de modo geral uma boa perspectiva do fundo que deve aí ajudar a recuperar parte da receita aí, devido à sua alta vacância. Agora vamos fazer uma breve comparação dos principais fundos de laje da Bolsa. Olhando nessa lista, o RBRP11 ficou com o segundo melhor dividend yield do grupo. Mas devemos considerar que nessa conta tem os dividendos dos últimos meses em que estava ainda sendo computada a renda mínima lá do River One, né?
e a partir do momento que entrou para locação, a receita caiu significativamente. Então, é bom a gente tomar um pouco de cuidado com essa questão. A título de exemplo, vamos supor que o fundo não consiga alocar os espaços vagos do River One por um ano. Ele ficaria com dividend yield de 6,6%, o que seria de fato uma condição muito extrema. Mas se a gente considerar que já tem uma parte em negociação, esse fundo aí, o RBRP11, ele conseguiria chegar num dividend yield próximo ao que a gente está enxergando no HGRE11, aí na casa de 7,6%. Mas tudo, evidente, depende aí da capacidade da equipe do fundo de conseguir aí assinar contratos, né, e colocar aí no mercado aí as áreas vagas que existem, que são bastante grandes no fundo. Na relação preço por valor patrimonial, ele só perde para o BRCR11, ou seja, que também está muito descontado atualmente. Aliás, se você quiser uma análise específica do BRCR11, que é o maior fundo de lajes da Bolsa, deixa aqui nos comentários que a gente prepara um vídeo especificamente dele. Os dividendos do RBRP11 caíram nos últimos 3 anos, o que não é um resultado positivo, mas é evidente aí que tem o efeito aí do River One. Sua liquidez média está em linha com de outros fundos similares. O fundo possui um bom número de cotistas, ou seja, tem chamado a atenção do investidor. Seu percentual em caixa está acima da média, seu patrimônio beira R$1 bilhão. Sua taxa de administração está entre as mais altas do conjunto. Analisando quem investiu há 1 ou 2 anos atrás, a perda de valor da cota foi muito significativa. Mesmo com os rendimentos compensando, o investidor ficou num prejuízo aí bastante relevante. Neste gráfico, vemos como a queda da cota foi acentuada nos últimos anos. Com uma cota patrimonial de quase R$ 82, ele está sendo negociado com 38% de desconto em relação ao patrimônio líquido. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no fundo RBRP11. Do lado positivo, ele tem essa característica de diversificação do portfólio com participação em fundos de logística, dá uma certa diversificação, né? A gestão do fundo trabalhando para diminuir vacância com diversas estratégias, esse é um ponto positivo também, né? Percebe uma certa flexibilidade dos gestores do fundo a oferecer opções de contratos. Os prédios são novos e modernizados, né? Ou seja, há de se entender que ele consegue sair na frente aí nessa concorrência aí para pegar os potenciais inquilinos no mercado. Em compensação, o ponto negativo, a gente tem a concentração no River One, né? O portfólio ele tem um prédio somente aí que representa uma parcela muito significativa do portfólio. A vacância está bastante elevada por conta do River One também. Aí é um fundo que tem uma taxa de administração mais alta e a queda dos rendimentos e dos valores das cotas nos últimos anos, né? Consequentemente, né, a gente teve quedas no rendimento e a cota acompanhou aí essa queda também, trouxe prejuízos aí para quem investiu nesse fundo no passado. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.